Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Estamos aqui mais uma noite na presença do Senhor, com alegria no coração, de mais uma noite, na qual o Senhor Ele tem nos preparado. Ele tem nos proporcionado para nós estarmos aqui juntos nesta noite para glorificar, exaltar, bendizer o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor para o teu coração nesta noite. Encontra-se ali no livro de Deuteronômio, palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, que vai nos dizer, glória a Deus, vai nos falar acerca das bênçãos, da promessa do Senhor para o teu povo. Promessas estas que o Senhor deixou registrado na sua palavra, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nos diz assim a palavra do Senhor: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Esta palavra ela é bastante interessante no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, que ali vai registrar as promessas, as bênçãos que o Senhor prometeu ao seu povo. Mas observe que no momento em que o Senhor ele faz promessa ao povo, ao seu povo, junto com essas promessas, acompanha ali alguns critérios que o povo de Deus ele tem que seguir para que ele possa alcançar as promessas do Senhor. Em primeiro lugar, quando o Senhor diz, no versículo 1, E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Observe que quando o Senhor Deus ele fala acerca das suas promessas, primeiro ela parte do princípio da obediência que o seu povo tem que ter ao Senhor Deus.
quando ele diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, logo à frente ele fala que ele exaltará todo o seu povo sobre todas as nações da terra. Ou seja, todos que obedecerem à voz do Senhor, todos que obedecerem à palavra do Senhor, esses o Senhor o exaltaria sobre todas as nações da terra. Ele faz promessas, porém, essas promessas, ela é acompanhada de alguns critérios que o povo de Deus ele tem que seguir. E o primeiro critério é a obediência à sua palavra. É a obediência aos seus mandamentos. Será que se ouvires, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que você tem ouvido a voz do Senhor falar ao seu coração, você que anda angustiado, você que anda aí desesperado? Será que você tem ouvido a voz do Senhor? Porque Ele tem dito na sua palavra que seu povo, aquele que ouve a tua voz e obedece, Ele o exaltará sobre todas as nações da terra. Nós não alcançamos as bênçãos do Senhor. Às vezes você não alcança as bênçãos do Senhor por falta de alguns critérios que temos que tomar. E temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. E ele ainda continua fazendo promessa ao seu povo. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha que promessa de Deus ao seu coração nesta noite. Será que você que está ouvindo atentamente a voz do Senhor tem cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou seja, a tua palavra? A palavra do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos, elas te alcançarão, elas virão sobre ti. Elas virão sobre ti, diz a palavra do Senhor, e te alcançarão quando o quê? Ouvires atentamente a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus, obedecer aos seus mandamentos, é alguns critérios que temos que tomar. Obedecer os mandamentos do Senhor. Parte do princípio da obediência. Obediência à tua palavra, obediência à tua voz. E ele continua ainda falando acerca das tuas promessas. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, obedecem à voz de Deus, aquilo que está na tua palavra, os seus mandamentos, diz a palavra do Senhor. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, ou seja, aqueles que se levantarem contra a tua vida, aqueles que se puserem contra a tua vida, que se levantarem contra ti. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante da tua presença. Fugirão da tua presença. O Senhor ainda continua. O Senhor mandará que as bênçãos estejam, seja, contigo, em tua vida, na tua casa e na tua família. Mas primeiro nós temos que seguir, acompanhar alguns critérios. Obediência à palavra do Senhor. Estar atento à voz de Deus. O Senhor, Ele tem falado aos nossos corações todos os dias. Eu hoje estava conversando com minha esposa, falando acerca de que todos os dias nós estamos pregando, nós estamos falando a palavra do Senhor. Falando a palavra do Senhor todos os dias. Estamos ali ministrando a palavra do Senhor, falando que Deus ele opera milagres, que o Senhor ele cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma.
Mas são poucos que dão ouvido à voz do Senhor. São poucos que dão ouvido à palavra do Senhor, o que diz a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que se você, que ouve a tua voz, obedece, tenha fé, as bênçãos do Senhor, elas te seguirão, elas te alcançarão, e o Senhor, Ele é fiel na sua palavra. E eu creio no que diz a palavra do Senhor. Amém? Esta é a palavra que o Senhor tem colocado nesta noite em meu coração. Estarei passando aqui novamente para o pastor Ferreira. Aleluia! Palavra poderosa da parte de Deus para as nossas vidas, não é, igreja? Pastor Fernando sempre trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de Deus, uma palavra de exortação. Eu estava ouvindo aqui o louvor, ficou horrível, o som ficou muito feio. Mas é assim mesmo, uma hora a gente acerta. Uma hora nós acertamos para a glória de Deus. É tentando, né, igreja? É tentando. Então os irmãos sabem que desde que começou a pandemia, que nós começamos a lutar. A lutar para fazer o melhor culto, para fazer... a lutar para fazer o melhor para o Senhor. E eu gostaria de ler com você essa noite o livro do Gênesis no capítulo 28. Livro do Gênesis no capítulo 28 do Gênesis. E eu gostaria de compartilhar com a igreja esta palavra esta de doutrina, Pois nós temos a história do jovem Jacó. Jacó, com aproximadamente 40 anos de vida, ele empreende fuga, ele foge da casa do seu pai. Essa fuga de Jacó é por conta de um assunto mal resolvido entre ele e o seu irmão Esaú. Eles eram gêmeos, né? E o direito da primogenitura era do Esaú. Mas o Esaú, ele abre mão da primogenitura. E agora Jacó, fugindo, pós-morte, né? Ele deseja voltar depois de alguns anos, mas ele não consegue mais voltar. E agora o Jacó, ele nessa trajetória, no capítulo 28, versículo 20, Jacó ele vai caminhando, e eu gostaria de ler a começar do verso do verso 10. E a palavra do Senhor nos diz: e partiu Jacó de Berseba, e foi até Harã, e chegando a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar.
e ele deitou naquele lugar. E naquele lugar que ele deita, ele sonha. E ele sonhou. No verso 12 diz: e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus, eles subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava sentado em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Este é o voto de Jacó. O voto de Jacó, depois de uma visão. A visão é gloriosa. A visão de Deus na vida de Jacó, ela é tremenda, porque Jacó está fugindo, Jacó está indo embora, Jacó está agora se ausentando da sua pátria, se ausentando da sua mãe, que tanto amava. Jacó, ele era um filho, havia 2 filhos, o casal, os 2 gêmeos. Então, o Isaque, ele gostava de Esaú, porém a Rebeca, ela gostava de Jacó. Jacó era aquele menino da casa, Jacó era aquele menino prendado, aquele menino que estava sempre na tenda com ela, fazendo algumas coisas. Ela o amava, porém Isaque amava Esaú. Amava Esaú. Por que amava? Porque Esaú era caçador, Esaú era valente, Esaú ele era rubro. Ele era avermelhado. A palavra Esaú é aquele que é rubro, aquele que é avermelhado. Então o Jacó, ele faz então uma troca, e nesta troca o Esaú troca a sua primogenitura por um prato de comida. E Jacó então toma posse da primeira parte. A segunda parte desta trama, Jacó agora engana o seu pai, já em seus últimos dias de vida, já cego, sem ter condição de ver mais assim definitivamente, assim de forma visível, aquele que estava diante dele. Então agora ele é trapaceado juntamente com Rebeca. Rebeca trapaceia o seu esposo para beneficiar a Jacó. Este é o motivo da qual se dá a fuga. E Jacó agora então ele está fugindo, porque o irmão dele jurou matá-lo. Jurou matá-lo. Se voltarmos um pouco o texto, você vai entender o que eu estou falando. Se você ler a história do capítulo 28, no capítulo 28 do Gênesis, é a história da separação da família de Isaque, de Rebeca, de Esaú e de Jacó. Mas não é esse o assunto desta noite. O assunto desta noite é que aquele moço, ainda que fugindo de uma situação, ainda que indo embora, porque às vezes achamos que aqueles que estão no mundo, eles não têm, Deus não tem um algo com eles. Eu quero provar exatamente pela Escritura que aquele a quem Deus chama, aquele a quem Deus sela, ainda que esteja vivendo de forma dissoluta, Deus criará um propósito para o trazer de volta. Diz o texto sagrado, não está dizendo que Jacó se regenerou, não está dizendo que Jacó se reconciliou com o seu irmão. O verso 10 do capítulo 28, partiu Jacó de Berseba e foi a Harã.
Ele estava indo embora, ele estava indo, Deus sabia que ele estava errado, Deus sabia que ele havia mentido, Deus sabia que ele tinha se trocado pelo seu irmão, mas Deus então ele permitiu, Deus então ele não levou em consideração. E por que Deus não levou, igreja? Porque Deus ele espera o tempo. A palavra do Senhor diz que Deus pede conta do que passou. Existem coisas que fazemos que Deus parece que não viu e Deus viu. Parece que Deus não sabe, Deus sabe. Parece que Deus não está levando em consideração e Ele está levando em consideração. Porque o dia da chamada, o dia do ajuste de conta, ele chegará. Assim Deus permitiu a fuga de Jacó e Deus não o puniu, Deus não o escorraçou, Deus não jogou na cara dele, não. Deus simplesmente fortaleceu uma promessa, a promessa que havia feito ao seu pai, ao seu avô. Deus tinha feito promessa a Abraão no capítulo 12, em ti serão benditas as famílias da terra. No capítulo mais à frente, no capítulo 26, Deus fortalece a promessa, falando a mesma palavra a Isaac. E agora Deus fortalece esta promessa, falando a Jacó. Para alguns teólogos, a primogenitura, sendo de Esaú, ela foi transferida profeticamente para a vida de Jacó, mas ficou um saldo devedor. Ficou um saldo devedor. E qual era o saldo devedor? Era a separação, era a estupidez com que eles agiram. O Esaú querendo matar Jacó e Jacó fugindo da casa de seu pai, deixando a sua mãe entristecida. Aquele assunto de família agora se torna um assunto de morte. E Jacó então sai da sua casa. Diz o texto sagrado no capítulo 28, verso 11: e chegou a um lugar onde passou a noite. Jacó estava agora sem teto, Jacó agora estava sem tenda, Jacó só tinha um alfoge, Jacó só tinha um vidro de óleo, Jacó só tinha um cajado na mão, que era instrumento dos pastores. Era o alfoge, era o óleo, era o cajado e simplesmente a disposição de caminhar. Jacó agora está caminhando, e Jacó chega a um lugar e ele diz: aqui eu tenho que passar a noite. E Jacó então, ele deita e ele inclina a cabeça, ele se encosta numa pedra, e esta pedra chegou a um lugar, no verso 11, ele está dizendo a palavra do Senhor: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por travesseiro, e ali deitou-se naquele lugar. Eu quero crer que Jacó, ao encostar-se naquela pedra, ao deitar, ele começou a olhar o céu, ele começou a ver o céu, ele começou agora a lembrar, a cogitar aquilo que ele havia feito. Ele começou a fazer agora uma reflexão, uma introspectiva, avaliando o que ele havia feito. E nessa introspectiva é aí que ele adormece, é aí que Jacó adormece. E no verso 12 diz o texto: e ele sonhou. Oh, aleluia! Oh, cama gostosa, aquela cama que Jacó estava deitado. Oh, lugar glorioso! Jacó não estava no ar-condicionado. Jacó não estava numa king. Não, Jacó não estava numa cama king. Jacó estava deitado no chão, encostado na pedra. E aquela pedra posta por travesseiro. É ali que Deus se revela a Jacó. Eu quero dizer a você, minha irmã, que está chorando pela sua casa, que está chorando pelo seu esposo, que está chorando pelo seu filho, vai chorando, porque Deus vai encontrar ele no deserto. Deus vai encontrar este homem no deserto e Deus se revelará para ele, e tu verás como Deus fará, porque Deus continua sendo Deus, o Deus que trata da família, o Deus que cuida da família, o Deus que moraliza a família, o Deus que livra a família. Diz o texto sagrado que Jacó agora, ele sonhou, e eis que havia uma escada. Talvez ninguém tenha sonhado este sonho, porque a palavra do Senhor não nos revela em outro lugar, a não ser agora, em Isaías capítulo 6, Isaías vê o trono, mas Isaías não vê a escada. Lá em Mateus capítulo 3, o Filipe e Natanael, eles não vê os anjos, mas ele vê a escada. Então a escada, ela existe, ela existiu para Jacó, e ela foi mostrada pelo Senhor Jesus, pois ele disse: de agora em diante vereis os céus abertos, e a escada e o filho, os anjos de Deus, subindo e descendo essa escada. Louvado seja o nome do Senhor. A inversão dessa escada que Jacó viu os anjos de Deus, o sonho, e eis que a escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus, eles subiam
e desciam por essa escada, diferentemente da escada de Jesus, pois a escada de Jacó, os anjos desciam, subiam e desciam, subia com a oração e descia com a vitória. A escada de Jesus, ela é exatamente o contrário, os anjos de Deus descem e sobem, descem e sobem. Na escada de Jacó eles sobem e descem, aleluia. Há uma inversão, por quê? Porque agora o céu, ele não está em cima, o céu para Jacó estava em cima, mas o céu de Jesus estava embaixo, o Deus eterno estava agora na terra caminhando, então os anjos não podiam descer, não podiam subir, eles tinham que descer, porque o seu ser poderoso, chamado Deus de Israel, agora em carne, não estava no seu trono, ele agora estava palmilhando a terra. Essa é a diferença das duas escadas, e o Senhor estava em cima dela, e disse Deus agora, presta bem atenção, no brado de glória com que Deus falou com ele, e Deus disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que você está, eu darei a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Deus faz promessa a Jacó, aí Jacó estava afastado, Deus faz promessa a Jacó, Jacó estava em pecado, Deus faz promessa a Jacó, ainda que Jacó não estava no nível, no prumo da palavra, Deus faz promessa. Promessa não é bênção, promessa é expectativa da bênção. A bênção chega quando Jacó confessa quem de fato ele é, aleluia. A promessa de Deus é a expectativa da bênção, não é a bênção. Deus faz promessa, mas não coloca nada na mão de Jacó. Deus não coloca nada na mão de Jacó. E eis que o Senhor estava em cima e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, esta terra em que você está, eu darei a tua descendência será, presta bem atenção que o verbo ser está no futuro, e ele diz será, a tua semente será, não é agora, agora seria a tua semente a tua semente será, por quê? Porque é um tempo indeterminado, será como o pó da terra, estender-se ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que andares. Aleluia, estou, é presente do indicativo, do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Então presta atenção, Deus fala de uma promessa futura, mas a proteção é agora, a proteção é já, a proteção é eis que estou contigo. Deus não está dizendo eu estarei contigo, Deus está dizendo eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, é presente, até que haja cumprido. Aleluia, é futuro, até que haja cumprido o que te tenho falado. O que te tenho falado, presta atenção nesta promessa. Deus está dizendo que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e a terra em que ele estava, Deus daria a sua descendência. A descendência dele seria grande, seria numerosa, seria pelos 4 cantos da terra. Haveria judeus, haveria israelita, haveria a semente de Abraão espalhada pelos 4 continentes da terra. Aleluia, pelos 5 continentes, né? Porque nós temos as Antilhas, né? Aleluias. Então, igreja de Deus, a promessa do Senhor, quando ela é futura, presta atenção, ela se cumpre no seu tempo, na sua hora. Mas Deus também fala que ele estará com Jacó, eu estou com você, eu te guardarei, é presente. A presença de Deus, ela é constante na nossa vida. A presença do Senhor, ela é tremenda, porque ela é de agora, ela é de já, ela é agora, pois ele diz, eu sou o Deus do já, eu sou o Deus do agora. Jacó acorda daquele sonho, Jacó acorda do sonho, e eu quero crer que Jacó, ele não falou em línguas, porque o Pentecoste não havia acontecido, mas se Jacó fosse batizado com Espírito Santo e com fogo, como nós somos, Jacó acordaria falando em línguas, falando em mistério, aleluia, mas ele expressou uma voz da sua alma, quando ele disse, na verdade, Deus está nesse lugar, e eu não sabia, não havia uma compreensão lógica da habitação de Deus, ainda que fosse no deserto. Jacó não tinha esta compreensão, e temeu, e disse, estou lendo o verso 17,
Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele agora se referia a Cristo. Jacó apontava para o futuro. Jacó estava dizendo que aquela porta que ele viu, aquela revelação, aquela visão, era Cristo sendo mostrado a ele. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra e agora começa um ritual. Presta bem atenção o que Jacó fez. Ele acorda, ele toma a pedra e ele ergue a pedra. Aquela pedra talvez estivesse inclinada. Jacó pega ela e coloca ela como pedra fundamental. Jacó coloca ela como um pináculo. Jacó coloca ela como um marco. Ele não tinha ferramentas para cavar, mas ele deve ter escorado aquela pedra de alguma forma, e ele pôs ela por coluna, e ele derrama azeite. É o primeiro elemento que havia no alforje de Jacó, era o azeite. Ele derrama azeite sobre aquela pedra, e aquilo representa o que, pastor? O que representa aquela unção numa pedra? Aleluia! Quem é a pedra, igreja? A pedra é Cristo. A pedra é uma visão metafórica do Cristo poderoso. E agora ele derrama azeite, ele unge aquele lugar. Jesus falou que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi colocada como pedra de esquina, como pedra angular. Em Isaías capítulo 16, a palavra do Senhor está dizendo que ele é pedra. Aleluia! E aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê, não se apresse. Ele é a pedra, ele está firmado. Pedra bem fundada. Aí começa agora o ritual, aí começa agora a visão. Jacó unge aquela pedra, e Jacó agora olha para o horizonte e ele muda o lugar, muda o nome daquele lugar, aquele lugar antes chamado de luz, agora se chama Betel. Betel é uma palavra em hebraico que quer dizer um substantivo composto, Bet e El. É um substantivo composto em hebraico que quer dizer casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, agora se torna casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. E Jacó fez um voto. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Primeiro ponto, Jacó ergue a coluna. Segundo, Jacó unge a coluna e coloca ela por coluna. Coloca a pedra por coluna. E em segundo lugar, Jacó muda o nome daquele lugar. Porque quando a bênção de Deus chega, o nome tem que ser mudado. Deus mudou o nome de Paulo. Deus mudou o nome, aleluia, de Hadassah e a transformou em Esther. Deus mudou o nome de Levi, que depois passou a ser chamado Mateus. Deus mudou o nome de Simão, que passou a ser chamado Pedro, porque a palavra de Deus chegou, a glória de Deus chegou. E quando a glória de Deus chegou na minha vida, me deixaram de chamar de tanta coisa e passaram a me chamar agora de irmão Ferreira. Aleluia! Chamaram você, mudou o nome. Por quê? Porque Cristo chegou. Cristo chegou. Jacó agora faz um voto, e agora é onde eu chego na mensagem que está aqui transcrita. Jacó faz um voto de Jacó. Qual que era o voto de Jacó? E Jacó fez um voto, estou lendo 28 e 20. Talvez você já tenha feito votos. O voto de Jacó, ele é semelhante ao seu voto, porque aonde é gerado os votos? Os votos são gerados no útero da dor. Os votos, eles são gerados no útero da escassez. É no útero da perseguição que nós fazemos votos. E nós votamos. É no leito do hospital que os votos são feitos. É nos leitos da vida que nós fazemos os votos. É na luta, é na perseguição que nós fazemos os votos. Aleluia! Jacó fez um voto. Jacó estava agora tendo a maior visão da sua vida. Era a visão da glória do Pai. E ele fez um voto. Presta atenção no voto de Jacó, que não tem nada de espiritual. É tudo material. Se Deus for comigo, vírgula, e me guardar nesta viagem que faço, vírgula, segundo voto, e me der pão para comer, comida, e vestes para vestir, suprimento, e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será por meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente eu darei o dízimo. Este foi o voto de Jacó. Primeiro, se Deus for comigo, Jacó precisava de companhia. Jacó precisava da presença do Senhor.
Segundo voto, me guardar. Jacó necessitava de segurança. Jacó não sabia o que ia enfrentar. Jacó continua, o terceiro ponto do seu voto. Jacó está dizendo, me der pão. Lembra da oração do Pai Nosso no capítulo 6 e o verso 11 do livro de Mateus. O pão nosso de cada dia me dai hoje. A mesma oração feita pelo Senhor Jesus no seu modelo de oração. Agora Jacó faz isso aí, quase 2000 anos antes de Cristo. Jacó está dizendo, me der pão, me der roupa e em paz eu tornar. Jacó pede simplesmente algumas coisas de ordem material. Segurança, aleluia, companhia, alimento, veste e paz. Talvez seja essa a sua necessidade esta noite. Talvez seja isso que você esteja precisando da companhia de Deus. Ele está dizendo, eu sou contigo. Talvez você esteja precisando de segurança e Ele está dizendo, sou eu que te guardo. Sou eu que te guardo. E você está dizendo, talvez você esteja necessitando de pão. Ele está dizendo, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez você esteja precisando de vestes. Deus está te dizendo que assim como as aves dos céus, elas não semeiam, não ceifam, aleluia, todavia o Senhor as alimenta. Deus está dizendo que os lírios do campo, eles se vestem melhor do que Salomão vestia. Será que você não vale mais do que os lírios do campo? Será que você não tem maior valor do que os lírios do campo? E em paz eu tornar. Agora fala de um reencontro. As outras partes foram fáceis, mas agora o reencontro com o passado é só Deus que pode garantir. Esse reencontro com as mentiras que ele pregou, este reencontro com a fuga que ele fez, este reencontro agora com seu irmão, o tempo que dirá como será este reencontro, mas ele já está orando, ele já está votando, ele já está pedindo paz, ele já está pedindo que o tempo de paz chegue na sua vida. Então agora nós vamos avaliar o que ele daria em troca por este voto que ele fez com Deus. Primeiro, o Senhor será por meu Deus. Jacó faz um voto e ele agora começa a dar como garantia daquele voto, pelo cumprimento daquele voto, o que acontecerá? O Senhor será o meu Deus. Segundo, esta pedra que coloquei por coluna será a casa de Deus. Jacó promete, aleluia, servir a Deus, e ele promete fazer uma casa para Deus. Certamente dará dízimo. Para quê? Para manutenção desta casa. São os três aspectos do voto de Jacó. Ele diz, o Senhor será por meu Deus, eu servirei a ele. A segunda promessa feita neste voto, ele fez 5 pedidos e ele dá 3 itens como garantia. Segundo, ele diz, esta pedra será a casa de Deus. Jacó faz uma promessa, ele não vai cumprir. Jacó, ele estabelece um lugar, mas ele não verá o cumprimento. Jacó, ele diz que aquela pedra será a casa de Deus, mas ele não verá isso, porque esta casa, ela vai ser construída pós-exílio do Egito, na gestão de Salomão. Isso tem aproximadamente 2000 anos. Tem coisa, minha irmã, que você está semeando, que você não verá o cumprimento. Tem coisa que você está hoje fazendo voto, que você não verá o cumprimento, mas Deus, na sua fidelidade, ele cumprirá. Terceiro ponto que Jacó oferece a Deus, tudo quanto me deres, eu darei o dízimo. Jacó agora está prometendo não somente que Deus será Deus, que a pedra será a casa de Deus, mas ele também faz um voto financeiro. Ele não vê o cumprimento deste crescimento financeiro. Por quê? Porque este crescimento financeiro, deixa eu falar para vocês uma coisa. Hoje você dizima, talvez você nem veja, talvez você só veja a manutenção, mas sabe quem vai usufruir disso aí? As gerações que vierem depois de você. Elas comerão da sua semeadura, elas comerão daquilo que você semeou, a sua casa, a sua família. Você semeia para o seu filho semeia para os filhos dele, os filhos semeiam para a geração posterior. É assim que vai se cumprindo. Há muitas coisas no dízimo que eu colherei agora, mas há outras coisas que será colhido posteriormente. É a promessa de Deus para a nossa vida.
filhos abençoados. Criamos filhos para serem abençoados, criamos filhos para viver bem. Talvez seu filho ache que ele passou no concurso público porque ele tinha capacidade e não foi. Ele passou, foi porque você dizimou, você deu a sua parte a Deus, semeando para o futuro dele, semeando para o futuro dela. É assim que se compreende a parte deste voto que Jacó fez. Jacó dizimou para a sua posteridade. Aleluias! Nós temos que crer, igreja. Crer nesta palavra, na sua íntegra. Por quê? Porque existem votos. Votos é um atributo unicamente da cristandade, unicamente dos judeus cristãos, unicamente da Bíblia, os votos. Os votos, eles são feitos. E eu quero dizer a você que Deus lembra dos votos. Oh, aleluia, minha irmã. Infelizmente eu tenho essa péssima notícia a te dar. Deus, ele lembra dos votos. No capítulo 31, versículo 13 de Gênesis. Olha que expressão de Deus. Para você que faz voto e não paga. Olha o que Deus está dizendo. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna. Presta atenção. Jacó estava só. Não havia outro ser humano ao seu lado, a não ser a presença de Deus. E Deus agora lembra Jacó. O fato ocorre no capítulo 28. Agora, 21 anos depois, Deus lembra a Jacó o voto que ele fez. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. 21 anos havia se passado. Um dia Deus encontra Jacó e Deus lembra ele do voto. Deus lembra ele do voto. Presta atenção na expressão. Eu sou o Deus de Betel. Lembra quem é Betel? Betel é o nome da cidade que Jacó muda. Porque Deus não falou sou o Deus de luz. Não, Deus honrou o voto de Jacó. Deus honra a igreja, o nosso voto. Deus, ele honra o nosso voto. Nós não honramos ao Senhor, mas o Senhor, ele nos honra. E ele diz, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Onde me fizeste um voto. É Deus falando com alguém nesta live, essa noite. É Deus falando contigo. Aleluia. Você que tem feito votos a Deus. Você que fez votos no passado. E você vem postergando o cumprimento deste voto. Você fez voto de fidelidade. Você fez voto de aliança. Você fez voto de dízimo com o Senhor. E você vem negligenciando. Hoje é o dia da cobrança de Deus. Hoje é o dia que Deus, ele vem sobre a tua vida, porque hoje é o dia da lembrança. E eu quero dizer a você, lá em Eclesiastes capítulo 3, aleluias, lá em Eclesiastes capítulo 3 e o verso 15, vamos até Eclesiastes capítulo 3 e o verso 15, glória a Deus, 3 de Eclesiastes e o verso 15, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Isso é que é um Deus glorioso, um Deus que traz a memória, um Deus que nos lembra, porque às vezes estamos sofrendo retaliações, não somos abençoados. Por quê? Porque não honramos os nossos votos. Honra os teus votos. Esta noite é noite de você retornar a Betel. O Deus de Betel, ele fala contigo. O Deus de Betel, ele fala contigo. Porque é um conselho de Deus para aqueles que não conseguem cumprir. Vamos até o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Diz a palavra do Senhor: quando fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Olha aí que Deus poderoso, o Deus da segunda oportunidade, o Deus da segunda chance, o Deus que traz a memória,
Aleluias, porque ficamos agora discutindo com Deus, ficamos agora discutindo com o Senhor, dizendo a Deus, mas minha vida não anda, minha vida não... Faz uma introspectiva, deita nesta pedra esta noite, olha para os céus, que tu verás a escada de Deus posta, e os anjos de Deus subindo e descendo, e tu verás o Deus de Betel, tu verás o Deus dos votos, o Deus que pede conta do que passou. Aleluias, Deus cobra o voto, você não acredita? Eu vou te mostrar pela Bíblia, Deuteronômio capítulo 23 e o verso de número 21. Deuteronômio capítulo 23 e o verso de número 21, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Olha o que diz a palavra. Deus está agora cobrando o voto da nação de Israel. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o cobrará de ti, e em ti haverá pecado. Pastor, mas eu ando na palavra. Anda na palavra? Você tem pago suas contas com Deus? Você tem pago suas contas com Deus? É a palavra de Deus que está falando conosco. Não é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista pouco importa nesse contexto histórico. Nesse contexto agora, desse esboço, desse sermão, pouco importa. Porque o que está sendo levado em conta é a tua intimidade com Deus. A tua intimidade com o Senhor. A tua intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Olha, eu quero finalizar lendo Malaquias. Não é 3:8 de Malaquias, não. Não é isso não. Eu quero ler com você Malaquias. Aleluias. Capítulo 1 e o verso 14. Glória a Deus. 14. Olha o que diz a palavra. Pois seja maldito o enganador, tendo um macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, isso é, o que tem mancha, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Faz-se voto e depois se oferece a hora do cumprimento, aí vai oferecer a Deus coisas insignificantes, coisas que não terá valor diante do Senhor. Oferece a Deus no voto o melhor, mas a hora de pagar, paga com aquilo que é irrelevante, com aquilo que não tem valor. Deus está chamando de maldito, pois seja maldito o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, tendo um macho, isto é, tendo um produto de boa qualidade para oferecer. Existe um outro texto que diz, tendo ouro, não pague com a prata, tendo a prata, não pague com o bronze, aquilo que você votou, pague. Aquilo que você votou, pague. Me faz lembrar Ananias e Safira, lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira, eles disseram entre si, eles cogitaram dentro da sua casa. Eu quero dizer para você, aleluia, que aquilo que conversamos dentro da nossa casa, o Senhor Deus escuta. Atos capítulo 5, vamos lá. Um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte depositou aos apóstolos. Eles haviam cogitado, vamos fazer um voto, Safira? Ô minha velha, vamos fazer um voto, meu velho. Vamos sim, nós vamos vender aquela terra que nós temos e nós vamos pegar ela, pegar o dinheiro e nós vamos depositar nos pés dos apóstolos. Eles pensaram assim, presta atenção. Eles votaram assim, eles fizeram este voto. Fizeram o voto. Por que fizeram o voto? Porque eles acharam bonito. No capítulo 4, Barnabé, ele vende tudo, natural de Chipre, ele vende tudo quanto tinha, possuindo a herdade, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. No capítulo 5 agora surge este casal faz voto, este casal diz, olha, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se eu vender aquela terra, eu vou pegar o dinheiro, eu vou depositar nos pés dos apóstolos para a manutenção da obra.
para a manutenção da obra. No capítulo 5 começa o texto, a dissertação, a narrativa começa. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava tudo para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio no teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Você não mentiu aos homens, Ananias, mas mentiu a Deus. E sabe o que aconteceu? Ananias morre. Ananias morreu. Mas pastor, mas morreu por quê? Porque não deu dinheiro. A questão não era o dinheiro. A questão era o voto que ele havia feito. Ele tramou o voto. Ele maquinou o voto. Ele tentou enganar a Deus no voto. Quantas pessoas não têm vivido desta forma? Quantas pessoas não têm feito isso? E tem morrido na fé, e tem perdido de ganhar, perdido tempo, porque nada anda, nada dá certo. Vamos voltar a Eclesiastes capítulo 5, quando votares, paga. Vamos agora a Eclesiastes 3:15, porque Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Este é o âmago desta mensagem, esta noite, uma mensagem de conscientização. Eu queria trazer outro tipo de mensagem. Eu queria trazer uma mensagem de consolação, mas é o que o Espírito Santo pôs no meu coração a eu entregar para você. A eu entregar para você a igreja de Deus, a igreja com a qual pastoreamos. Eu quero que você prospere, eu quero que você cresça, eu quero que você viva a palavra de Deus intensamente e seja próspero em tudo. Essa mensagem não é se referindo só à vida financeira, não. Voto de fidelidade, voto, alianças feitas que você quebrou, alianças feitas, votos que foram feitos que você não cumpriu. Deus pede conta através de mim para a tua vida, para que a tua vida seja próspera e seja abençoada. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo de Deus encha o teu coração de compungição, que você venha a se compungir, que você venha a se prostrar diante de Deus agora e pedir perdão ao Senhor. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus, porque Deus, ele é terrível. Ele é um Deus terrível e ele é um Deus que pede conta do que passou. Quando eu leio Eclesiastes, aleluia, no capítulo 3 e o verso 15, aleluia, o meu coração estremece com esta palavra. Por que estremece com esta palavra? Porque é a palavra de Deus. Eu quero encerrar esta pregação esta noite, dizendo a você o seguinte: o que é, já foi. O que é hoje, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus marcou esse encontro contigo aqui esta noite. Deus marcou este encontro contigo esta noite. Que Deus em Cristo abençoe. O melhor, o consolo veio no princípio e depois veio então a correção. Que Deus ajude, que o Senhor cubra a tua vida, cubra a minha vida, cubra a vida deste ministério, abençoado chamado Pequeno Rebanho de Deus, onde temos dedicado a nossa vida na palavra, no ensino, na exortação, na consolação também, na voz profética de Deus sobre a igreja. Amém? Quero orar e abençoar a tua vida. Pai Santo e Eterno, é com muita humildade, Deus, que nós adentramos a tua casa esta hora e te pedimos, Pai, que a tua mão poderosa esteja agora visitando a cada vida, a cada coração. Este coração, Pai, que tem votado, mas que não tem condições de cumprir. Visita-os, Pai, agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Cobre, Deus, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero dizer a você que amanhã Pastor Fernando estará ministrando a palavra de Deus. Amanhã a live é com ele, terça-feira. Ele estará ministrando a palavra de Deus junto com a pastora Eliane, lá da sua casa ou daqui, eu não sei, mas que Deus o ajude e que venhamos a estar mais integrado na palavra do Senhor. E oremos para que em breves dias
talvez quarta-feira nós já possamos voltar a ter os nossos cultos presenciais para a glória do Pai. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai e as divinas consolações do Espírito seja com todo o povo de Deus, não somente aqui e agora, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus diz amém e amém. Está encerrado o culto. Quero agradecer a você que esteve conosco, que partilhou conosco deste culto esta noite. Quero pedir desculpas pela alteração sonora que houve, né, no som que aqui coloquei, mas o Senhor, Ele é Senhor de tudo. Que Deus ajude na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Achei que você não vinha hoje. Achei que você não vinha. Achei que você não vinha. Mas você hoje pro carro? Como? Fui no Jorginho. O Reinaldo não foi não? Não. Um homem que saindo quase volta. É de um pedreiro que tem aqui embaixo que tá fazendo lá perto da casa da Rosana. Eu fui lá, mas ele tava fechado. Você foi lá? Foi, mas ele tava fechado. Eu mandei mensagem pra ele, falou que ia abrir quarta-feira. Experimentar esse recurso. Experimentar esse recurso de edição de vídeo aqui. Do próprio Facebook? É. O decorador edite, registra a data para recortar. Vou tirar aquele som que tá horrível. Deixa eu pôr aqui nesse fone de ouvido, por favor. Se quiser desligar as luzes aí, faz um favor também. Fernando, fica aquele plugzinho lá. Pega aquele pino lá no... Aqui embaixo, aqui. Aqui embaixo, na reta aqui. Isso. Deixa eu ligar aqui. Vou ver como é que faz isso aí. Dá pra gente. Desligou. Hã? Tá.